aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Champions League aqui no canal, porque nesta terça-feira o Porto se classificou brilhantemente em cima da Juventus, né? Perdeu o jogo por 2-1 no tempo normal, 1-1, empatou 1-1 na prorrogação, e aí com isso conseguiu se classificar pela regra de gols fora de casa, porque havia vencido por 2-1 no jogo de ida. Eu até vou falar um pouco sobre o que eu acho da regra do gol fora de casa e também dessa questão do gol fora de casa na prorrogação, que foi o critério de desempate que decidiu esse jogo, tá? Fora isso, a classificação do Porto foi merecidíssima. Não foi só merecida pelo que foi o jogo de volta, um jogo em que a Juventus teve muito mais volume de jogo, como era de se esperar, jogava em casa, precisava do resultado, mas pelo que foi a soma dos jogos. Porque a classificação é decidida pela soma dos placares. E a soma dos placares não refletiu exatamente o que foi o futebol jogado pelas duas equipes. O Porto, no jogo de ida, jogou bola para vencer por mais que 2-1. 2-1 foi um placar muito generoso com a Juventus. O Porto jogou para vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Então, jogando futebol, quem jogou mais no confronto, na soma dos dois confrontos? Porto ou Juventus? O Porto jogou mais. Então acho que o Porto mereceu a classificação. Mas vamos aí sobre o que o Porto fez no jogo de volta. Eu já fiz vários vídeos aqui falando de futebol português, sobretudo o público português do canal já viu aqui. Esse time do Porto, do Sérgio Conceição, não é um time que me enche os olhos. Já não era na temporada passada quando foi campeão. Foi campeão merecidamente. Mas não é um time que me enche os olhos. Não me enche os olhos como outros Portos que a gente já viu no passado. Até Porto Gesualdo Ferreira, quando foi tricampeão português. Um Porto que chegava em oitavas de final e quartas de final de Champions League praticamente toda a temporada. Não vou nem falar o Porto do Mourinho lá que foi campeão, que desse já faz bastante tempo, mas, por exemplo, o Porto que é eliminado pelo Manchester United do Cristiano Ronaldo, depois de empatar 2-2 em Manchester, daí acaba perdendo por 1-0 no jogo de volta com o gol do Cristiano Ronaldo no meio da rua, que até foi prêmio Puskás esse gol do Cristiano Ronaldo. O Porto era um time muito mais consistente do que eu acho que é esse Porto atual. Esse Porto atual acho que é um time que tem algumas limitações técnicas, mas uma coisa que é admirável nesse time do Porto, desde a temporada passada, é um time muito lutador. É um time que quando o jogo se apresenta numa situação em que você ter um time muita entrega física e muita imposição física, esse time se sente bem. O Sérgio Conceição gosta de times assim, gosta de exigir isso de seus jogadores, tanto que, por exemplo, na temporada passada o Nakajima não deu certo, até sendo um jogador de talento que acrescentava talento ao meio de campo do Porto, mas ele não tinha essa entrega, ele não tinha essa fisicalidade toda. Agora o Porto, quando consegue fazer um jogo assim, esse Porto cresce muito. Quando precisa, de alguma forma, abrir espaço numa defesa fechada, quando precisa mais de criatividade, sofre um pouco. Quando precisa de entrega, esse Porto consegue, ele cresce. E nesses jogos grandes de Champions League, ele tem crescido. Até nos jogos contra o Manchester City, por exemplo. Mas principalmente nesses 2 jogos contra a Juventus. E daí tem um jogador ali que para mim serve como uma referência nesse Porto ali, que ajuda a arredondar muito, que é o Sérgio Oliveira, que realmente é um jogador acima da média, um líder dentro de campo, não só pelo talento, mas também pelo poder de liderança, pela ascensão que ele tem sobre os demais jogadores, e ele acaba sempre aparecendo muito nesses jogos, ali sendo um maestro desse time. E neste jogo, em alguns momentos também que precisa dessa entrega, outro jogador fundamental, o zagueiro Pepe, que aqui no Brasil é visto até com algum preconceito, mas é um baita zagueiro. No jogo contra a Juventus, o que o Sérgio Conceição fez? Ele tentou fechar o time. Ele sabe que a Juventus é um time que tem volume, é um time que tem jogadores capazes de decidir, sobretudo o Cristiano Ronaldo e o Morata. A Juventus jogando com 2 atacantes ali, então é mais difícil. Você não tem, por exemplo, um jogador que você tem que se concentrar e de repente fechar os lados, fechar a chegada da bola desse jogador. Você tem 2 alvos na área. Então é um pouco mais difícil. O que o Sérgio Conceição faz? Ele monta o time num 4-4-2, mas que na verdade vira um 6-3-1 em vários momentos do jogo, e depois da expulsão do Taremi no começo do segundo tempo, vira um 6-2-1. O que ele faz? A dupla de zaga, o Mbemba e o Pepe, os 2 laterais, Manafá e o Zaidu. Ok, você tem os 4 ali. Só que os 2 meias abertos, o Tecatito Corona e o Otávio, eles voltavam
para virar, ficar mais na lateral ainda do que os laterais, fechando de vez o acesso. O que ele fazia com isso? A linha defensiva passava a ter 6 jogadores. Né? Então, com isso, eles tinham uma superioridade numérica razoável aí contra Cristiano Ronaldo e Morata. Então, a Juventus começou a ter dificuldade de achar um espaço no meio desses jogadores. Mas, e ainda o Porto fazendo isso tinha um risco. Você bota 6 jogadores, você começa a faltar jogador na intermediária, jogador na armação, ou jogador na primeira linha de defesa. E de fato fica com o Sérgio Oliveira, com o Uribe e com o Taremi e o Marega. O que a Juventus faz para não deixar o que o Porto faz para não deixar a Juventus avançar tanto nessa linha? O Porto adianta a linha. O Porto marca um pouco mais avançado. Né? Então, a Juventus tem que jogar mais intermediária, a marcação já vem um pouquinho antes, mesmo sem ter uma primeira linha tão robusta assim, tão numerosa de jogadores. Não tem uma linha de 5 ali no meio de campo, uma linha de 4. Não, uma linha de 3, e com um ali lá na frente. Mas o Porto adianta um pouco essa linha. Aí, quando acontece isso, você tem um outro risco. Você tem muito espaço nas costas dessa linha defensiva. Então, por exemplo, um passe em profundidade, um passe por elevação, poderia pegar um jogador se projetando. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Chiesa, o Morata, se projetando entre os jogadores de defesa, recebendo em posição legal e ainda com espaço para correr, para receber esse lançamento e ficar de frente para o gol. Seria um jeito de furar essa defesa. Então, os 3 meio-campistas ali que ficavam nessa proteção da defesa tinham que fazer um trabalho muito grande de não permitir que esse tipo de jogada acontecesse muito, de atrapalhar a criação da Juventus nestes momentos. E quando roubava a bola, o Porto tinha que ter alguma saída rápida para conseguir também agredir a Juventus, para conseguir criar dificuldades. Aí tem a vantagem também de ter se posicionado um pouco mais avançado do que o normal para um time que teoricamente está se defendendo tanto. Quando o Porto recuperava a bola, ele não estava tão atrás. Quando o time fica muito atrás e recupera a bola para o contra-ataque, você tem que ter jogadores muito rápidos, porque às vezes você não tem nem tempo, os jogadores têm que percorrer muito campo para conseguir chegar ao gol adversário. Nesse caso não era tanto. Então com isso, o Porto conseguia atacar a Juventus, criar dificuldades, sobretudo no primeiro tempo, e chega a abrir o marcador fazendo isso, e ainda não permitia que a Juventus criasse tanto assim. Mas é claro, a Juventus estava com volume de jogo, depois ainda mais que saiu o gol, a Juventus começa a ter mais volume de jogo ainda, depois que o Taremi é expulso, mais ainda, a Juventus acabou conseguindo virar o jogo, né, ainda no tempo normal. Inclusive, o primeiro gol é um lance em que a Juventus conseguiu achar essa bola por elevação, para o Cristiano Ronaldo penetrar por trás da defesa, receber esse passe do Bonucci e ajeitar para o Chiesa empatar o jogo. Mas não era uma Juventus que estava se sentindo confortável e estava fazendo um grande jogo. Cristiano Ronaldo estava perdido na marcação, estava sem espaço. E daí vem a jornada brilhante também do Pepe. Porque a Juventus ela fica ali, né? Fica forçando essa linha defensiva do Porto. E o Pepe... 38 anos, quer dizer, não é um jogador que está no auge da sua forma física, mas com um nível de entrega absurdo, um nível de atenção, de concentração, porque um jogo como esse exige muita atenção, você tem que estar toda hora ligadão para perceber qualquer coisa que pode estar acontecendo ao seu redor. Ele ligadaço, não deixava passar uma. O Pepe ficou com fama de carniceiro no Brasil, né, aquele zagueiro que comete muitas faltas, zagueiro violento, e de fato teve momentos em que o Pepe abusava da violência. E até tem uma jogada muito grotesca dele pelo Real Madrid, em que ele fica chutando, ele fica meio irritado, fica meio louco ali, começa a chutar o adversário no chão, é expulso, suspenso. Mas isso não muda o fato de que assim, ele joga bem, ele sabe, ele é um bom zagueiro, tem espírito de liderança, tem experiência e sabe empregar isso em campo. Muitas vezes ele acabava recebendo cartão amarelo no Real Madrid, sobretudo na época do José Mourinho, porque o José Mourinho confiava muito nessa entrega que o Pepe dava, e muitas vezes,
colocava o Pepe para fazer o trabalho sujo na defesa do Real Madrid. Né? O Pepe ser o jogador que tinha que ficar caçando o melhor jogador adversário, o jogador que às vezes tinha até que deixar a linha para avançar um pouco para fazer essa caça, e com isso ele se expunha mais a acabar chegando atrasado, cometendo uma falta. Nos clássicos contra o Barcelona, muitas vezes o Pepe era o cara que tinha que ficar em cima do Messi. Então, por isso, o Pepe também ficou com uma fama de violento, de receber muitos cartões, mas ele é um bom jogador. E muitas vezes ele acabava recebendo muitos cartões, fazendo muitas faltas, porque os técnicos sabiam que podiam confiar nele, que ele ia entregar aquela disciplina tática que estava exigindo para aquele confronto. O Pepe entregava, mas claro, e ele topava, né, digamos, acabar fazendo isso e receber a má fama que isso pudesse ter. Mas entregou muito nesse jogo contra a Juventus, segurou bastante, mesmo quando o Porto fica com um jogador a menos. O Porto ainda consegue, em alguns momentos, criar alguns contra-ataques, sobretudo no primeiro tempo da prorrogação. Então, o Porto com um a menos, jogando num 6-2-1, ainda assim tinha condição de fazer saída de bola. Então, é um jogo notável ali do Porto. E imagino que o Sérgio Conceição tenha ficado muito feliz, porque ele é um técnico que realmente gosta de time que joga assim, né? Então ele deve ter muito orgulho ali dos seus jogadores pelo que eles fizeram, né? No final das contas, o Porto faz 2-2 numa cobrança de falta, numa falha da formação da barreira da Juventus. O Cristiano Ronaldo, inclusive, era um dos membros da barreira que até acabou não mantendo a composição, mas não foi só ele, a barreira toda se desfez ali na hora da batida, para lá passa por baixo e entra. A Juventus até faz um 3-2 no final, mas a regra do gol fora de casa, que vale somando a prorrogação, faz a Juventus ser eliminada pelo Porto. Classificação justa de um time que jogou mais futebol, de um time que jogou muito perto não, ou mais próximo do seu limite do que a Juventus. A Juventus ficou com uma sensação de que tem muito mais bola do que tem jogado. O Porto jogou praticamente o máximo que podia se exigir, mas jogou mais que a Juventus. Jogou mais que a Juventus e mereceu classificar. E talvez até se classificasse de forma mais clara do que com um critério de desempate. Agora vamos para o critério de desempate, vai. Já que também virou um tema essa coisa do gol fora de casa. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui do lado, um vídeo lá em 2019. Eu gosto da regra do gol fora de casa. Eu sou a favor da regra do gol fora de casa ser um critério de desempate. Resumindo o porquê. Porque eu até fiz um levantamento já faz uns anos, então eu teria que refazer esse levantamento, tá? Até acrescentando mais jogos. Mas a regra do gol fora de casa acaba criando condição de que mais confrontos de mata-mata sejam decididos por gols, pelo placar somado. O que a gente deseja é que um mata-mata seja decidido por quem fez mais gols, não é? A gente não quer que ele vá para pênaltis, a gente não quer que ele vá para um gols fora de casa, a gente quer que ganhe quem faz mais gols. E o levantamento que eu fiz mostrava, aí pegando várias temporadas de Libertadores e de Champions League e de Copa do Brasil, como com o gol fora de casa, a quantidade de confrontos de ida e volta que eram decididos por placar mesmo, por gols com bola rolando, era maior do que a quantidade de confrontos decididos por gols quando não havia a regra do gol fora de casa. Por quê? Com a regra do gol fora de casa, mais confrontos acabavam empatados, indo para pênaltis no caso, né? Então, a regra do gol fora de casa, ela nem decide tantos confrontos quanto a gente acha. É que quando ela decide, a gente chama a nossa atenção e a gente fica discutindo isso. Mas quando não há a regra do gol fora de casa, mais confrontos vão para pênaltis, né? Isso que foi o levantamento que eu fiz naquela época. Então, talvez seja uma questão de que os jogadores, por exemplo, em campo, se acomodem com o empate, chegando, sei lá, em determinado momento do jogo de volta, o confronto para empate, de repente os jogadores se acomodam com o empate porque já estão desgastados, estão com medo de se abrir buscando um gol e acabar tomando. Então, deixa para os pênaltis. Com a regra do gol fora de casa, é mais raro o confronto estar indo para pênaltis perto do final, porque muitas vezes quando está empatado, está decidindo uma classificação, então os times continuam buscando o gol, um dos times pelo menos continua buscando o gol, e às vezes ele acaba achando esse gol, ele acaba tomando um gol no contra-ataque, mas o gol sai. Então o confronto se decide com bola rolando, né? Agora, eu sou contra a regra do gol fora de casa na prorrogação. Eu acho que a prorrogação deveria zerar. Terminou o jogo de volta, zerou, vamos para a prorrogação.
a prorrogação se empatar vai para pênaltis, né? Agora, isso teria que incluir um item no regulamento da Champions League deixando isso claro, porque pela regra do futebol, um jogo de futebol que vai para a prorrogação é parte do jogo. Não é que a prorrogação é algo à parte. A prorrogação é continuação do jogo principal. Né? Então, por exemplo, um jogo que termina 1-1 no tempo normal e 1-0 na prorrogação, na verdade, um jogo oficialmente ele é 2-1. Né? E isso sempre foi. Sempre foi. Então, pela FIFA é isso, a prorrogação faz parte do jogo. Então, se o jogo terminou 3-2 contando a prorrogação, ele terminou 3-2, não é 2-1 mais 1-1. Ele foi 3-2 o jogo para a Juventus. Então a UEFA teria que incluir no regulamento dela um artigo que diga que nos confrontos que vão para a prorrogação não conta para a regra do gol fora de casa. Teria que incluir esse item no regulamento para deixar claro que não vale. Só deixar em aberto, continua valendo que a prorrogação é uma extensão do tempo normal. Mas é isso, eu sou contra, tá? Sou contra. Tem gente que até argumenta, não, que daí um time na prorrogação tem a vantagem do empate e o outro time tem a vantagem de jogar em casa. Isso é até verdade. Mas o time que tem a vantagem de jogar em casa, essa prorrogação, na verdade ele já teve a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, que é uma vantagem. Tanto que é o direito dado ao time que foi primeiro lugar do grupo na primeira fase, quando vai pegar o time que foi segundo lugar no grupo nas oitavas de final. Esse é o critério. Mas eu acho que o Porto mereceu classificar sim. Tá? Eu não gosto do critério de empate, acho ele injusto valendo na prorrogação, mas considerando o futebol jogado nos dois jogos, o Porto mereceu classificar. A classificação brilhante do Porto, mostrando um nível de competitividade que o Porto não consegue sustentar no Campeonato Português. Talvez porque o nível de entrega que o Porto precisa para jogar esse futebol seja muito difícil de sustentar num campeonato muito longo. E daí o Porto acaba não conseguindo. Mas no mata-mata, quando você consegue concentrar seus esforços para um jogo específico aqui, depois mais 2, 3 semanas naquele outro jogo ali, o Porto consegue. E daí a gente está vendo como o time está avançando. Tá bom? Gostou do vídeo, da joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.